Olá! Todos nós recebemos no ato da vida, no nosso nascimento, o privilégio, a bênção magnífica do tempo. Muitos têm afirmado que tempo é dinheiro. À luz da palavra de Deus, eu posso garantir a você que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é oportunidade. Mas, infelizmente, claro que por uma distorção dos nossos erros, por conta dos pecados que nos habitam, inclusive do pecado adâmico, o pecado original, isso nos caminha, nos aponta uma direção de erros, temos usado muito mal esse privilégio, essa oportunidade e essa vida que eu estou chamando aqui de tempo. A Bíblia deixa bem claro para nós, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, como que devemos entender o tempo. O texto diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui nessa segunda carta escrita aos Coríntios é de que existe um tempo favorável. Bom, se existe um tempo favorável, está subentendido que também existe um tempo desfavorável. E quando ele fala do tempo favorável, ele fala do agora. Obviamente está falando aqui sobre a salvação. Esse é o momento para sermos alcançados pela graça de Deus. Esse momento chamado agora, esse instante, é tudo que nós temos. E automaticamente ele está dizendo que o passado ou o futuro não são tempos favoráveis. Uma vez que o passado nós não controlamos, nem mesmo o futuro, são dois tempos, um que já se foi e outro que ainda não é. Portanto, temos apenas um instante, temos apenas o momento, o agora. E é nesse sentido que Paulo nos aponta a ideia que temos que construir do tempo. O tempo que nós temos é o tempo favorável, chamado agora. Olhando para a palavra de Deus, vamos perceber como que o Senhor pensa sobre isso em vários momentos da história, como que o tempo ele é fundamental para a construção de valores, inclusive do reino de Deus. Por exemplo, o tempo em que Cristo veio. A Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos que o Senhor veio. O tempo que levou de ministério, 3 anos, o tempo das coisas são extremamente necessárias. Mas quando olhamos para a nossa realidade, inclusive a realidade muito contemporânea, não foi sempre assim, vamos perceber que nós estamos escravizados pela pressa, espremidos pela correria. E o tempo deixou de ser nosso aliado, tornou-se um adversário. Eu quero então pensar com você, à luz dessa concepção que o apóstolo Paulo apresenta do tempo favorável, que é o agora, como podemos aproveitar melhor o tempo? Quais são os princípios espirituais necessários para que eu e você possamos aproveitar melhor esse tempo que se chama agora? E a primeira dica que eu quero apresentar para você, a primeira orientação espiritual, é que haja em nós uma noção de prioridade. Quando olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que o texto está dizendo é que existem prioridades nas nossas buscas. Obviamente, a maior de todas, buscar a Deus, o reino de Deus, a sua justiça. Mas não somente isto, existem prioridades na vida. E quando nós não estabelecemos muito bem as nossas prioridades, ou não temos noção das nossas prioridades, a relação para com o tempo se torna desordenada, bagunçada, complicada e cheia de prejuízos. Porque não teremos foco, não teremos direção, não saberemos por onde começar. E a parte mais óbvia disso, e você conhece muito bem na sua prática de vida, e eu também, que nos perder com relação à correria é a coisa mais comum do nosso dia a dia. Você sai para um banco pensando em fazer algo, no meio do caminho alguém te liga, e você já muda de destino, você chega em casa com vários planejamentos, chega lá, um filho te tira daquela direção que você se propôs, tem que dar um outro foco a uma outra ação, e você vai percebendo que a correria do dia a dia faz com que eu e você percamos
né, tempo, portanto, oportunidades e oportunidade, inclusive, de viver uma vida plena. Se você quer administrar melhor o seu tempo, então peça a Deus, Senhor, me ajude a ter noção de prioridade, dizer o que é mais importante, aquilo que eu não posso abrir mão, aquilo que é necessário, indispensável. Me ajude a estabelecer uma hierarquia das minhas prioridades. Por exemplo, qual o lugar da sua família no seu tempo hoje? Qual o lugar da fé na distribuição do seu tempo? Qual o lugar da sua saúde? Qual o lugar, né, do seu trabalho na distribuição do seu tempo? Quais são suas prioridades? Defina isso. Um outro princípio, não é nem uma dica, um outro princípio espiritual que vai nos ajudar a aproveitar melhor o tempo é termos também um senso de finitude. O tempo passa, mais do que isso, o tempo acaba. Entendendo que tempo é vida, a vida se encerra uma hora. Pessoas que nós amamos tanto e queremos tão perto de nós, de uma hora para outra, elas são arrancadas pela morte, ou elas são retiradas por uma outra razão, por exemplo, muitas rupturas ocorrem, o divórcio, a mudança de uma cidade. Existem N razões pelas quais esse tempo e a oportunidade de relacionamento se encerra. O senso de finitude também vai nos ajudar a entender que a nossa vida não é para sempre. Haverá um tempo final, um ponto final. E se nós entendemos que haverá um fim, então saberemos aproveitar o começo e o processo, ou seja, o caminhar da vida. Não iremos desperdiçar. É como alguém que tenta tomar um banho, mas que tem um senso de finitude quanto à água. Está faltando água no bairro, na cidade, ele tem poucos litros de água na caixa d'água. Ele vai ser muito inteligente no uso daquela água, mas se ele achar que aquela água nunca vai acabar, automaticamente ele vai abusar do tempo no banho e vai desperdiçar. Nós precisamos então, além de termos noção de prioridade, termos um senso de finitude. O tempo acaba. Acaba para você, acaba para mim. Ontem o meu filho estava nascendo, daqui a pouco está indo para a faculdade. Foi ontem que eu tinha meus 15 anos, já estou caminhando aí para os 44, o tempo passa ligeiramente e há sim um fim, um ponto final. E esse senso de finitude vai nos ajudar a administrar melhor o tempo, valorizando o agora. Uma terceira orientação seria a atenção plena que devemos dar àquilo que está à nossa volta. Vez e outra, nós estamos no trabalho, mas não estamos. A mente e o coração estão longe. Estamos à mesa com a família, mas não estamos. A mente e o coração estão vagando. Estamos, de repente, na igreja ou no momento de oração, mas, ao mesmo tempo, não estamos, porque não estamos dando atenção plena àquilo que estamos fazendo. Até estamos ali, de corpo presente, mas a alma ausente, a mente distante. E isso significa, na verdade, ausência, do mesmo jeito. É como se você não estivesse ali. E isso é muito fácil de perceber nas queixas. É a esposa que está clamando por atenção, os filhos que estão chamando a atenção dos pais e reivindicando, na verdade, presença. Mesmo o pai, a mãe, o filho, seja lá quem for, já estando, né, fisicamente por ali. Nós precisamos entender que a atenção plena nos chama para esse tempo favorável. Agora, é tudo que eu tenho. Gosto de pensar, por exemplo, quando estamos tomando um bom banho, que deveríamos aproveitar o banho. Aproveitar aquela água gostosa, aproveitar aquele momento de relaxamento, de descanso, mas não, a gente começa a viajar. Vamos lá para o futuro, fazendo planos, pagando conta, indo ao banco, resolvendo problemas, tudo na nossa mente. Ou para o passado, remoendo histórias, perdas, prejuízos, ofensas e etc. E não aproveitamos aquele momento, e não damos atenção plena àquele momento. É um filho que te chama a atenção, ele quer falar algo, ele quer abrir o coração dele, mas você não está plenamente ali. Essa atenção plena vai te ajudar a administrar melhor o seu tempo. Eu termino dizendo uma quarta orientação ou princípio para administrarmos melhor o tempo, o temor a Deus. A Bíblia deixa bem claro para mim e para você de que a vida é um privilégio que Deus nos deu. Significa dizer que nós não temos a vida que achamos que temos. É um empréstimo. Ele nos emprestou o tempo para vivermos. Iremos ter que devolver. A Bíblia diz que viemos do pó. E para o pó nós tornaremos. É uma questão de tempo. A vida que nós acreditamos ter agora, teremos que devolvê-la ao Senhor daqui a pouco. Vai passar. E nós precisamos então viver debaixo do temor ao Senhor. Isso significa dizer, saber qual é o propósito de Deus para a minha vida aqui na terra. Por que eu existo?
Por que eu nasci? Por que eu nasci nesse momento da história? Por que eu nasci nesse contexto? Há um propósito, e esse propósito ele pode ser muito bem esclarecido para você lendo as Escrituras Sagradas. Por exemplo, o Senhor, nos deu a vida para que pudéssemos, com a nossa vida, adorá-lo, para com a nossa vida revelar o amor dele. Nós precisamos viver o nosso tempo debaixo do temor de Deus. Portanto, se nós temos noção de prioridade, senso de finitude, atenção plena e temor a Deus, faremos com que o tempo favorável que o apóstolo Paulo diz, que é o agora, seja muito mais celebrado e não vamos ficar espremidos pelo tempo, agredidos pelo tempo. Ao contrário, o tempo nos será favorável. Há uma frase de Thornton Winder que ele diz o seguinte: não é sábio aquele que troca aquilo que não pode ser perdido por aquilo que não pode ser mantido. O que é que você não pode manter, que você insiste em manter? E o que é que você não pode perder, que você se descuida a tal ponto de, inclusive, já estar perdendo? Não dá para trocar. Aquilo que não pode ser perdido tem que ser, então, acolhido. E há coisas que não podem ser mantidas e devem ser descartadas. Eu encerro citando uma frase de Ackman, que diz o seguinte: não quero chegar ao fim da vida e descobrir que vivi toda a sua extensão. Eu quero ter vivido também toda a sua profundidade. Não é o quanto de tempo nós vivemos, mas é a qualidade com que vivemos, a profundidade com que vivemos. Isso sim fará toda a diferença. Eu não sei como você tem administrado o tempo, mas temos sido nessa cultura espremidos, esmagados pelo tempo. Não pelo tempo necessariamente, mas pela correria, pela pressa, pelo desespero, por esse sentimento de urgência. Para tudo e comece a restabelecer a vida, pedindo a Deus: Senhor, me ajude a ter noção de prioridade, a ter um senso de finitude, me ajude a dar atenção plena ao agora, que é o tempo que eu tenho, e me dê temor no coração, para que o tempo seja melhor celebrado, porque tempo é vida, é oportunidade e não podemos ignorar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.